Olá, amigo, olá, amiga. Mais um capítulo do nosso livro A Verdadeira Riqueza. Capítulo 3, O Jovem Rico. Estamos orando por você e pela sua família, para que durante esses 21 dias você tenha um encontro especial maravilhoso com Cristo Jesus como a verdadeira riqueza e você comece a viver uma vida diferente, uma vida centrada em Cristo Jesus. Observando a vida do jovem rico, segundo o capítulo 3 de hoje, nós percebemos que esse jovem rico, ele procurava fazer as coisas da forma certa, entre aspas, ele guardava os mandamentos de Deus, mas ele não estava totalmente, ele não era totalmente dependente de Deus. Às vezes a gente se esforça a fazer algumas coisas e desconsiderando outras que são também importantes. Por isso, olhando a nossa vida no contexto integral, a gente não pode se preocupar apenas em uma área da nossa vida e esquecendo a outra área, outros aspectos da nossa vida. O jovem rico, ele se preocupava em guardar os mandamentos de Deus e desconsiderando que o motivo para guardar os mandamentos de Deus tem que ser por amor a Deus e amor ao próximo. Porque quando nossa vida é conduzida pelo amor a Deus e amor ao próximo, as riquezas não serão uma pedra de tropeço na nossa vida espiritual para a nossa salvação. Exatamente o contrário que aconteceu com o jovem rico, ele considerava a riqueza como se fosse o Deus dele. Ele considerava a riqueza como tudo de bom na vida dele. E quando ele procurou a Cristo, Jesus perguntou o que ele poderia fazer para ter a salvação. E Cristo falou: então, guarda os mandamentos de Deus e tu serás salvo. Depois ele fala: não, mas eu já fiz isso, já guardo os mandamentos desde pequeno. Aí Cristo falou para ele: então, vai e vende o que tem e divide entre os pobres. Você percebe que a riqueza pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. A riqueza é uma bênção é quando ela não nos atrapalha de servir a Cristo Jesus conforme orientar as Santas Escrituras. Quando ela não é o mais importante da nossa vida, quando ela não é algo que nos prende para uma visão terrestre. Às vezes as pessoas vivem como se tudo se resumido aqui e agora, aqui nessa terra. As pessoas não pensam numa eternidade, numa salvação. Por isso, a maioria das pessoas enfrenta a depressão, a ansiedade, quando perdem as coisas que conquistaram de dia a dia. E o relato do nosso livro de hoje, o capítulo 3, vem abordando e a história desse jovem rico justamente para mostrar o perigo da riqueza na vida das pessoas que considera a riqueza como se fosse seu Deus. Meus amigos, ao ler esse tema de hoje, nós entendemos que o perigo não somente está em quem tem dinheiro. Pode ter alguém rico, mas também alguém temente a Deus, alguém que é extremamente generoso, que não tem nenhuma dificuldade, que não se prende com a sua riqueza, alguém que aceita viver conforme a palavra de Deus. Mas pode ter também alguém que não tem praticamente nada, ou tem bem pouco, que é alguém que é totalmente ou essencialmente egoísta, alguém que se prende a pouco que tem e esquece que a verdadeira riqueza é Cristo Jesus. E alguns outros aspectos da nossa vida pode ser a questão de tempo, como você está usando o seu tempo. Você sabe que o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 ou 31 dias, e o ano tem 365 dias. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Você está rico nesse aspecto, porque você tem a mesma quantidade de tempo que um rico tem, que um bilionário tem. Mas será que você está usando essa riqueza de tempo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a missão, para estar na igreja, para levar as pessoas ao conhecimento do nosso Salvador Cristo Jesus? Você está usando seu tempo para isso? E você sabe que a maior dificuldade das pessoas hoje
administrar seu tempo. E quando a pessoa não sabe administrar seu tempo, a pessoa tira o tempo de Deus para poder usar para outras coisas. Então, a história do jovem rico, você pode estar certo em alguns aspectos e totalmente errado em outros. Por isso, hoje é o momento de olhar em todos os aspectos da sua vida e peça a Deus se existe alguma coisa escondida, se existe alguma coisa que você não está enxergando, que está atrapalhando a sua salvação, que Deus mostre para você e você mude de comportamento, de atitude. E nessa história de hoje, Ellen G. White citou um anjo que fez uma pergunta: será que alguém que não utiliza a riqueza, os recursos, a generosidade, a gratidão a Deus, estará no céu quando Cristo voltar? O outro anjo respondeu: não, nunca. Ou seja, tudo que nós temos, Deus que nos deu. E Deus nos deu não é para viver uma vida de egoísmo, mas para viver uma vida de compartilhamento, uma vida de gratidão, uma vida de amor, uma vida de demonstração da generosidade de que Deus nos ofereceu coisas para compartilhar aqueles que não têm. Você sabe que a palavra de Deus diz: a cada vez que nós cuidamos de um dos pequeninos, estamos cuidando do próprio Deus. Então estamos tendo oportunidade. O jovem rico, ele teve a oportunidade de fazer bem ao próprio Deus, conforme as Santas Escrituras, quando nós fazemos bem a um dos menores, estamos fazendo ao próprio Deus. Mas se ele não fez isso, ele não aproveitou essa oportunidade e ele perdeu a salvação. Então, hoje você tem a escolha, seja servir a Deus com tudo que você tem e falar como Paulo: a minha vida, o que eu tenho, é insignificante. O mais importante é Deus na minha vida e a salvação. Se o seu desejo é esse, eu quero orar por você. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de aprendermos sobre a tua palavra. A história de hoje é uma história muito interessante. Tem muitas lições que podemos tirar nessa história, porque não podemos buscar melhorar em um ponto, buscar de fazer alguma coisa e desconsiderando outras. Por isso, a nossa petição desta manhã é o que o Senhor nos ajude em todos os aspectos da nossa vida. Talvez em alguns aspectos a gente está mais adiantado, outros aspectos a gente está atrasado, ou algumas coisas a gente nem iniciou, nem está fazendo praticamente nada, mas queremos ser completamente dedicados ao Senhor. Por isso, abençoe esse homem, essa mulher, essa jovem, esse jovem que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa estar conduzindo nossa vida para não permitir nada nesse mundo tirar o nosso foco do céu. Que o Senhor continue com cada um de nós e nos ajude a estudar esse livro cada dia com nossa família, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para vocês, Deus abençoe e até amanhã.